Olá, como você está? Eu sou a Maria Marta e estou aqui outra vez para a gente dar continuidade ao nosso assunto da série Adolescência, a Síndrome da Adolescência Normal, pensando um pouco nos conflitos intrapsíquicos, como esses conflitos interferem nos relacionamentos. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês justamente sobre estes conflitos, né? A gente muitas vezes preocupados com a natureza do relacionamento, muitas vezes a gente desejoso de acertar, né, gente? Quem que quer errar? Né? Nós não queremos errar. Eu observava brevemente no vídeo anterior que os pais também estão sob forte observação, os pais estão na berlinda, né? Às vezes eu vejo profissionais, até mesmo da área do comportamento, falando com tanta dureza aos pais, sabe? Culpabilizando-os por tudo, né? Porque faz assim porque é falta de limite, faz assim porque dá tudo o que quer, faz assim porque não tem autoridade, faz assim. Sim, é verdade, muitas vezes nós temos muitas dificuldades, os pais todos têm dificuldades em relação a isso, mas às vezes eu vejo até pessoas que não tiveram filhos acusando de uma maneira tão dura as pessoas que tiveram e têm as suas dificuldades, né, em educar. Acho já tão corajoso e humilde o fato de você se colocar nesta luta, né, de educar alguém. Então fico bastante chateada, sabe, um pouco incomodada quando vejo pessoas que, né, se não podem ajudar, também não precisam apontar o dedo e ameaçar com, né, atitudes tão duras. E você sabe que os adolescentes propriamente, eles falam muitas vezes disso comigo, né, que eles ficam aborrecidos também com o tipo de tratativa, que às vezes são tratados com algum desrespeito, adolescente, né, tipo assim, então aquela coisa que muitas vezes também aborrece, né, porque às vezes até em terapia, gente, quantas vezes eu não recebi adolescentes que eles me falam, eu passei um ano falando sobre série, falando sobre coisas diversas, nunca falei sobre mim, né, não senti muito interesse, né, e às vezes a gente escuta mesmo coisas que a gente não gostaria, né, que acaba machucando porque é um certo preconceito, né, há muita acusação, né? Há uns 2 anos atrás, o meu filho estudou numa escola por muito tempo e até porque eu queria que ele tivesse esse aconchego, esse acompanhamento. Na hora que ele ficou adolescente, eu só recebi, e ele também, né? Cobranças e cobranças, mas pouquíssima ajuda, pouquíssimo apoio. Né? Então, assim, aquelas pessoas que muitas vezes poderiam se posicionar para a ajuda são as pessoas que acusam. Então, é muito complicado, né, de se ter generosidade e empatia, né, e atravessar esse período. Vejo muitas vezes pais de outras gerações, mas falando tão mal, sabe? Mas assim, mas metendo a boca, mas falando cada coisa que eu fico pensando, gente. Pelo amor de Deus, aquelas pessoas já têm os filhos grandes que dizem assim, os meus deram certo, esses aí não sei onde vão. Eu penso nisso com uma certa tristeza e fico pensando, mas que falta de amor no coração, né? Quer dizer, claro, nós não estamos falando aqui de suportar ou de tolerar grosserias, desrespeito, né? Falta de limites. Sim, isso existe também. Isso existe também, mas nós não podemos generalizar, né? Existe uma questão muito forte que nós estamos vivendo atualmente na relação com os nossos filhos, que é a questão da conexão virtual, né? A questão da conexão com a internet, a questão do uso do celular, do computador, dos jogos, né, enfim, dos aplicativos das mais diferentes formas. É claro que muitos dos adolescentes, aos pais que nós estamos nos referindo aqui nesses vídeos, são jovens que têm seu celular, que têm seu computador no quarto, né, que têm acesso à internet de boa qualidade, que conversa com pessoas do mundo inteiro e vive muito tempo da sua vida na internet. E isso também acaba gerando muitas críticas, né? Tipo assim, só faz isso, né? No meu tempo se brincava, no meu tempo fazia aquilo e saía e tudo mais. Aqui a gente tem que ter um pouco de calma. Primeiro a gente pensar um pouco nas gerações. Né, nós estamos agora, né, nós poderíamos, o que se chama da geração Y, né,
perdão, da geração Y, não da geração Z, que são desses jovens que são os nativos digitais, né, que eles já estão há muito tempo, eles nasceram dentro dessa realidade, né, eles são os nativos digitais. Nós que viemos de outra geração, né, da geração Y, da geração X, né, de gerações anteriores, muitas vezes somos chamados de imigrantes digitais, né? Nós chegamos a este mundo, aprendemos, usamos, nos beneficiamos, então isso gera muito conflito, né? A pessoa só fica no computador, né? Então assim, mas o que que seu filho faz no computador? Ele só joga, ou ele assiste vídeos, ou ele estuda, ou ele conversa com os amigos, ele vê série com os amigos, ele lê livros, né? Gente, a gente precisa aprender. Isso já me atormentou tanto, isso já me deixou tão preocupada, e eu mesmo já ouvi barbaridades de pessoas que talvez tivessem tido um pouco mais de pelo menos generosidade, né? E a gente vai buscando ajuda, né? A gente corre atrás, como psicóloga, não fico na ideia de que eu sei, não. Eu procuro buscar ajuda para os meus pacientes e também ajuda para mim compreender, ajudar o meu filho e ajuda para ele, para que a gente possa atravessar essa fase da adolescência da melhor maneira que puder, aprendendo o que precisa aprender, se desenvolvendo, ambos no que precisam se desenvolver. Mas de fato, nós passamos por situações muito difíceis que muitas vezes afetam muito a autoestima dos pais e deixam os pais também bastante inseguros sobre aquilo que está fazendo, sem contar a idealização. Assim como a adolescência, a gente falava há pouco, o adolescente tem muitas fantasias, né, com relação ao que ele espera da vida, porque ele ainda é muito imaturo, ele saiu da infância. Muitas vezes nós, como pais, temos muitas idealizações, né? Meu filho é isso, meu filho é aquilo, meu filho vai ser aquilo outro. Nós temos que entender que as gerações mudaram muito, né? Se a geração anterior, ela é uma geração que partia do desejo de possuir, do desejo de construir, nós vivemos uma geração hoje que eles querem usufruir. E não é só no sentido como muitas vezes a gente escuta, né? Acusações do tipo, né, vagabundos, só querem fazer isso. Eles têm um jeito diferente de fazer. Então, a gente também precisa compreender que a evolução tecnológica, ela trouxe muitas mudanças para o comportamento dos jovens, para o comportamento das pessoas. Vista nós que somos imigrantes e estamos aqui aprendendo, né, que a gente sai lá daquelas gerações anteriores, e a gente vai galgando e chegamos até hoje, essa geração Z que tudo faz com o computador e nós também, né? Então, eles são preocupados com políticas sociais? São, né? Porque eles trabalham, por exemplo, buscando as economias de rede, né? Procurando descontos, eles vão comprar uma coisa, pegam o desconto de alguma coisa. Então, queridos, muitas vezes os adultos demonizam os jogos, né? Você já parou para conhecer os jogos que o seu filho joga? Você já conheceu os personagens? Você conversa sobre isso com eles? Você troca informações? Você aproveita essa experiência para instruí-los? Porque muitas vezes, e eu vejo isso com muito pesar e com muita tristeza, e mesmo já recebi essas bombardeadas de pessoas que vêm com os discursos tão mofados, tão velhos para a gente, e brigando e falando, sabe, como se os filhos deles fossem perfeitos e os nossos adolescentes fossem ser os piores do planeta. E eu fico às vezes preocupada com isso e também aborrecida com essa tratativa, porque nós temos que entender que nós estamos em processo de mudança. Não estou dizendo que isso não tenha problemática, nós temos sim os adictos tecnológicos, sim, a tecnologia pode viciar, nós sabemos disso, isso é um outro problema que não é aqui a abordagem de hoje, nós estamos falando da síndrome normal da adolescência, né, daqueles problemas que acabam nos acometendo e que podem acometer os jovens. Então, tudo isso interfere nos relacionamentos, porque são conflitos de gerações, né? Nós não podemos querer que nossos filhos vivam como antes, mas nós também não precisamos apagar como a gente viveu. A questão é como é que a gente vai alinhavando essas experiências, para que a gente possa ter uma convivência harmoniosa e respeitosa, né? Como é que a gente pode exercer a nossa autoridade, mas também entender que algumas coisas, às vezes, o outro tem mais autoridade com a gente, no sentido de ter mais conhecimento, mais entendimento, e que em vez da gente entrar numa disputa, que a gente possa fazer uma conciliação. Então, esses aspectos são muito importantes porque estão no nosso dia a dia.
Com a pandemia, todo mundo dentro de casa, tudo acontecendo pela internet, todos muito hiper, mega conectados. Isso faz parte da vida contemporânea. Agora, será que eles, né, só jogam? Será que eles não fazem coisas certas? Quais os riscos e os perigos? Nós temos que saber, nós temos que estar atentos, nós temos que participar, mas nós temos que tomar o cuidado só para não julgar, porque o julgamento também é proveniente do medo. Então, muitas vezes, com todos esses medos, a gente acaba jogando sobre eles, né? E daí a gente não interage, porque a gente se defende e ataca. Então, como interagir dentro da realidade que nós vivemos hoje? Né? Muitas vezes, sim, né? A velocidade com que a gente vive faz com que muitas vezes problemas de ansiedade surjam com muita força. Mas não são só desta geração. As gerações anteriores também trazem ansiedade. Então, como tratar? Né? Se a gente até mesmo ir ao preconceito de que, olha, isso é bobagem, isso é coisa normal da adolescência. Quantas vezes nossos adolescentes sim podem estar com um quadro depressivo, nossos adolescentes podem estar com um quadro de síndrome do pânico, nossos adolescentes podem estar com um quadro de alguma patologia, né? A gente se preocupa muito, muitas vezes fala, tudo medicaliza, todos os jovens sem limite tomam medicamento, todo mundo tem déficit de atenção, é Ritalina como se toma chupa-bala, né? Então, é preciso tomar um pouco de cuidado com esses julgamentos. É preciso tomar um pouco de cuidado para a gente não ameaçar e não condenar sem conhecer. Né? Sim, isso são fatores de perigo? São. Mas será que os nossos jovens precisam sofrer circunstâncias porque nós temos medo ou porque nós julgamos como aquilo sendo uma frescura? Então, é muito importante que a gente esteja atento, mas a gente também não seja levado pela onda de superficializar, de banalizar, de julgar e de condenar, que pouco nos ajuda, mas muito nos prejudica. Há de se tomar bastante cuidado com isso. Para que a gente possa desenvolver uma relação de diálogo, de respeito, nós temos que olhar para aquele outro ser humano como um outro ser humano. Né? Uma pessoa que merece ser ouvida, que merece ser respeitada, mas que precisa entender dentro da ordem hierárquica da família que você é o adulto e você é a autoridade. E isso é muito importante porque um jovem que tem a autoridade dos seus pais, ele é um jovem mais seguro, ele é um adolescente mais estruturado, porque ele sabe, né? Ele sabe que precisa respeitar, ele sabe que precisa da ajuda desses pais, mas quando os pais se perdem na sua autoridade, né? Porque querem impor um autoritarismo, muitas vezes isso gera um problema. Da mesma forma como os pais que ficam infantilizados, né? Que ficam de igual para igual, também não estão funcionando adequadamente, porque daí também se perde a autoridade. Então, nem muito ao céu, nem muito à terra. A gente tem que encontrar esse ponto de equilíbrio que se dá no dia a dia, que se dá a partir do diálogo, né, para que a gente possa entender e buscar ajuda. Converse com especialistas, né? Procure ouvir pessoas que estão atravessando também essas etapas, né? Cuidado com os alarmismos, cuidado porque imputar o medo e a ameaça não resolve para ninguém. Né? As pessoas acabam questionando, acabam se revoltando, se retraindo e não ajuda ninguém. É uma fase bastante delicada, é uma fase que precisa de atenção e paciência, porque ela não dura só 1 ano, só 2 anos, ela pode durar vários anos. Então exige que a gente tenha sabedoria e maturidade e que busque ajuda. Busque ajuda especializada, busque partilhar isso com pessoas que possam trocar, ensinar e não alarmar. Isso vai deixar você pai, você mãe, você familiar mais tranquilo. É claro que existem muitas complexidades, esses problemas podem ampliar, por isso eu insisto, né? Procure informação de qualidade, procure ajuda de especialistas que possam esclarecer, instruir e conduzir, para que você possa atravessar esta etapa aprendendo, se desenvolvendo e principalmente aproveitando a convivência dessas criaturas tão especiais que são os nossos filhos.
Muito obrigada mais uma vez pela sua atenção. Encerramos aqui essa série de vídeos. Espero que elas possam levar você para reflexões. E se você quiser extrair desses vídeos alguns pontos a serem ampliados e divididos novamente em novas etapas, em novas conversas, por favor, vocês comentem, vocês observem e a gente vai e constrói nova conversa, nova demanda para a gente continuar se desenvolvendo e crescendo. Um grande beijo, obrigada pela sua atenção e boa sorte!